Olá, que tal a gente dar uma olhada no que um dos maiores bancos do país está pensando para o cenário de dividendos? Hoje vamos fazer uma análise completa da carteira recomendada do BTG Pactual, que já veio com as projeções para o próximo ano. É uma ótima oportunidade para a gente entender a estratégia por trás das escolhas dos grandes players do mercado. Mas antes de mais nada, aquele nosso aviso de sempre que é super importante. O conteúdo aqui é puramente informativo, tá? O objetivo é a gente entender a lógica dos analistas e usar isso como um ponto de partida para os nossos próprios estudos. Lembre-se, a decisão final de investimento é sempre de cada um. Então, fica a grande pergunta no ar, né? Onde é que estão as melhores oportunidades de dividendos para o ano que vem? Bom, vamos usar a visão do BTG para explorar algumas possíveis respostas e, claro, entender a tese por trás de cada uma das escolhas deles. Para organizar bem a nossa conversa, a gente vai seguir um roteiro bem simples. Primeiro, vamos dar uma olhada na composição geral da carteira. Depois, a gente vê o que mudou na estratégia. Na sequência, mergulhamos nas empresas que são as grandes apostas, conferimos o desempenho histórico e, por fim, fechamos com as conclusões principais. Vamos lá? Ok, vamos direto ao ponto. Começando pela lista de empresas que o BTG selecionou para essa carteira. Tá aí a seleção completa. O que salta aos olhos logo de cara é a forte concentração em empresas gigantes, aquelas figuronas da bolsa, sabe? A Direcional é praticamente a única ali que se encaixa no perfil de small cap, que são empresas com menor valor de mercado, mas com bom potencial de crescimento. A estratégia aqui parece bem clara: buscar segurança e dividendos em companhias que já são muito bem consolidadas. Agora, a gente entra numa das partes mais interessantes de qualquer análise: os ajustes. Uma carteira de investimentos não é estática, ela se mexe. E são justamente essas mudanças que mostram para a gente o que os analistas estão pensando agora, neste exato momento. E olha só, tivemos duas trocas bem significativas. Entraram na carteira a Allos e a Direcional, ambas com um potencial de dividendos bem forte no radar dos analistas. E quem saiu? A IRB, que frustrou um pouco as expectativas ao adiar o anúncio dos seus proventos, e a Sanepar. Só essa movimentação já dá uma bela pista do que o BTG está buscando. Empresas com potencial de entregar resultado mais rápido. E não foram só trocas, não. Também tivemos um rebalanceamento importante no peso de algumas empresas. A confiança na Copel aumentou bastante, com a posição subindo para 15% do total. A Vale também ganhou mais espaço, dobrando sua participação para 10%. Já a Petrobras, bem, talvez por conta de algumas incertezas, teve sua fatia cortada pela metade, caindo de 10% para apenas 5%. Bom, chegou a hora da gente olhar de perto para os motores dessa carteira. Ou seja, aquelas empresas que, segundo o BTG, têm o maior potencial de gerar dividendos gordos e, com isso, impulsionar os retornos de todo o portfólio. E o primeiro grande destaque, sem dúvida, é a Allos. A projeção de dividend yield para ela é impressionante, entre 12% e 13%. Para quem não lembra, o yield é o retorno em dividendos em relação ao preço da ação. Se isso aqui se confirmar, a Allos pode ser uma das maiores pagadoras de dividendos de toda a bolsa no próximo ano. Agora, olhem só o tamanho desse pulo. A empresa, que vinha pagando uns 10 centavos por mês, tem uma projeção de pagar quase o triplo, algo entre 28 e 30 centavos. Mas de onde vem tanto dinheiro? Basicamente de uma combinação de corte de custos e menos necessidade de investimento, o que acaba liberando mais caixa para distribuir. Só que aqui vem o pulo do gato, e é muito importante prestar atenção nisso. Grande parte desse dividendo é considerado extraordinário. Pensa que é como um bônus de fim de ano, não é parte do salário fixo que cai todo mês. A empresa está fazendo isso para ajustar sua estrutura de dívida, ou seja, seria um grande erro contar com essa bolada para sempre. Seguindo para a Vale, a tese de investimento aqui é bem sólida. A gente tem um yield projetado bem forte, entre 7% e 11%, e um valuation que parece atrativo. Ou seja, a ação parece barata quando comparada com suas concorrentes lá fora. E isso mesmo ela tendo um minério de altíssima qualidade e um dos menores custos de produção do mundo. Um detalhe importante, aquele último pagamento grande foi uma antecipação, não um dividendo a mais. É bom ter isso em mente para ajustar as expectativas.
Agora, falando de Petrobras, a projeção é de um yield sólido, na casa dos 9%. Só que aqui é fundamental ler as letras miúdas. O BTG montou esse cenário com o petróleo a $70 e o câmbio a 5,80. Ambos os valores estão acima do que a gente está vendo no mercado hoje. O que isso quer dizer? Que se essas premissas não se concretizarem, a geração de caixa e, por consequência, os dividendos podem acabar sendo menores. Muito bem, agora a gente vai para o que seria a base da carteira, o alicerce que busca trazer mais estabilidade para o conjunto, o setor financeiro. Vamos ver como os grandes bancos se encaixam nessa estratégia do BTG. E essa frase aqui no slide resume bem o sentimento do mercado. A percepção geral é que, nesse setor financeiro brasileiro que é tão competitivo, poucos players vão realmente conseguir se destacar e gerar valor de forma consistente no longo prazo. E o Itaú, que está na carteira, é visto como um desses grandes vencedores. Falando especificamente do Itaú, a projeção do BTG de 6,5% de yield é considerada até um pouco conservadora por parte do mercado. Muitos analistas esperam algo mais perto de 8%. E, de novo, vale a pena reforçar, aquele pagamento bem robusto que vimos há pouco tempo não foi um bônus, foi uma antecipação. Então, não dá para esperar outra bolada dessa logo em seguida. Já o caso do Bradesco é o que a gente pode chamar de uma aposta na recuperação. O banco vem mostrando melhoras nos seus números de inadimplência e de rentabilidade. E como a ação ainda está negociando com múltiplo preço/lucro abaixo da sua média histórica, o que pode ser um sinal de que está barata, a expectativa é que ele consiga entregar um yield bem interessante, perto de 8% no próximo ano. Depois de analisar as peças do quebra-cabeça uma por uma, vamos juntar tudo e ver o resultado do time completo. Afinal, como essa estratégia se comportou ao longo do tempo? E os números aqui são de encher os olhos. Realmente impressionantes. Desde a sua criação, essa carteira de dividendos do BTG rendeu 130%. Para ter uma ideia se isso é muito, no mesmo período, o índice de dividendos da Bolsa subiu 85% e o Ibovespa, nosso principal índice, só 48%. Ou seja, é um desempenho quase 3 vezes superior ao do Ibovespa. Isso mostra que a gestão ativa, as escolhas, fizeram uma diferença enorme no resultado final. E com isso, chegamos à nossa reta final. Vamos amarrar todas as pontas e ver quais são as principais conclusões que a gente pode tirar de toda essa análise. Então, para resumir tudo, a estratégia do BTG é bem clara em buscar retornos altos com teses específicas, como a reestruturação da LOS e o bom momento da Vale. No entanto, é fundamental que quem investe tenha os riscos no radar. É preciso saber diferenciar um dividendo que é recorrente daquele que é um evento único e também entender que as projeções dependem de um cenário econômico que pode ou não acontecer. E agora, depois de tudo que a gente viu, qual a sua impressão sobre essa estratégia? Faz sentido? As escolhas do BTG parecem acertadas ou os riscos parecem altos demais? A discussão é sempre a parte mais legal. Deixa aí nos comentários a sua opinião, qual empresa dessa carteira chama mais atenção e qual você talvez tiraria. E claro, se análises como estas ajudam nos seus estudos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder as próximas. Um abraço e até mais!